Eu passei um período na minha vida que eu cheguei a pesar 100 quilos. Então, eu não deixei essa peteca cair até eu descobrir o que eu tinha que fazer para me ajudar e ajudar os outros. Então, vamos em frente. O que a gente tem que prestar atenção? Hoje em dia, a tecnologia tem nos ajudado muito, não é verdade? O que a gente percebe? Que a gente tem carros que andam sozinhos, o celular corrige as nossas mensagens, que nem sempre isso é bom. Outro dia eu mandei uma mensagem para uma paciente minha, falei, então até logo, sua fofa, e o corretor transcreveu gorda. Então, muito cuidado com isso, porque nem sempre essa desgraça pode nos ajudar, né? Até eu explicar que focinho de porco não era tomada, demorou muito, né? Pois é, então a ciência ela tem nos ajudado, carros andando sozinho, a gente tem, por exemplo, nanorobozinhos que vão limpar a nossa casa, na verdade, robozinhos. Em relação à medicina, isso também tem acelerado, né, a evolução. O que a gente percebe? Máquinas superpotentes podendo avaliar nossa saúde, máquinas superpotentes avaliando a presença ou não de câncer, não é verdade? E em relação à nutrição, e se eu dissesse para vocês que através da sua saliva eu posso detectar quais são os alimentos que lhe fazem bem e os alimentos que não lhe fazem bem? Esse exame você coleta com escovinha a sua saliva e você pode verificar o seu DNA, o que você herdou do papai e da mamãe, que eu, infelizmente, em alguns aspectos, eu herdei todos os genes da obesidade. Então, para eu emagrecer, minha gente, vocês não têm noção, eu ralo duro. Tenho que comer pouco, fazer muito exercício. Alguns familiares meus que estão aqui sabem que isso é verdade. Então, o que cabe dentro desse exame? Ele avalia, primeiro, qual é a sua capacidade de metabolizar carboidratos, proteínas e gorduras. Ele consegue enxergar se você tem facilidade de emagrecer ou não. A minha deu péssima, eu tenho dificuldade de emagrecer. Em relação à facilidade de ganhar peso, se você come um brigadeirinho fora, o meu deu 100%, quer dizer, em alguns casos, a pessoa não é gorda porque ela quer, é porque ela gosta de comer e os genes dela, coitada, aumentam 2 vezes a capacidade dela engordar, tá certo? Pois é isso, infelizmente isso pode acontecer. Que mais que o exame mostra? Se o exercício tem ação na sua vida ou não. E se você come por influências emocionais. Então, se você está tristinho, você come. Se você está com raiva, você come. Inclusive, geneticamente falando, você pode observar isso. Que mais que o exame mostra? Qual é a sua absorção de vitaminas? Se você absorve a vitamina A, B2, B6, B9, B12, a B7, a vitamina D, aquela do sol, a vitamina E e cálcio e magnésio também. Acreditem se quiser, mulheres que tomam cálcio em excesso podem petrificar suas artérias, porque a mulher vive querendo tomar cálcio. Nem para todos isso é bom, tá certo? O que mais o exame vê? Intolerâncias alimentares. Você pode observar se você tem intolerância a álcool, a café, a glúten, a sódio. E se você é sensível ao glúten, não tendo o gene da doença celíaca. Porque hoje virou moda tirar glúten e tirar lactose. Nem todas as pessoas precisam retirar tudo isso. Inclusive um alerta. Você não precisa tirar tudo sem detectar que você é intolerante. E o que isso tem a ver, minha gente, com a real função da nutrição? Tudo, né? Por quê? Porque a gente vai verificar qual é o combustível que te leva para a vida. Eu digo assim, existem pessoas que nasceram com um carro a gasolina que estão abastecendo com álcool. Principalmente ontem à noite, né? Brincadeiras à parte aqui. Bom, isso pode lhe trazer uma dificuldade de viver. Eu tenho alguns exemplos de algumas pacientes que fizeram o exame. Bom,
chegou uma paciente muito triste. Vocês não têm noção, às vezes, como as pessoas chegam no consultório. Ela dizendo assim: doutora, meu casamento está acabado. Porque eu sou uma pessoa que tem um boi na barriga que não vai embora nunca, tem um sapo coachando, a barriga vive cheia de flatos, o tempo inteiro eu tenho eructações, então eu ando, eu pareço uma coisa esquisita e estou obesa. Quando a gente realizou o exame nessa paciente, ela tinha quase todas as intolerâncias. Tinha intolerância a sódio, ou seja, ela inchava muito. Tinha intolerância a glúten, ou seja, muita flatulência. E tinha a sódio também, eu falei sódio, cafeína, glúten e lactose. Veja bem, 4 intolerâncias. O que levava essa pessoa a não ter uma vida normal. A digestibilidade alimentar dela era muito ruim. Conclusão, depois de ter recebido o exame e ter feito a dieta, né? Porque não adianta nada você ir na nutricionista, pegar um exame, pegar uma dieta e não praticar. É a mesma coisa que nada. E ela praticou. Ela emagreceu 17 quilos. Está linda e maravilhosa. Realmente, a foto do antes e depois, quando ela me mostra, eu digo, parecia a sua mãe antes e hoje a filha, de tão linda que ela ficou. E ganhou um novo casamento. Eu acho que essa foi uma das melhores partes, não é verdade? O marido, não preciso dizer que foi o próximo paciente. Bom, uma outra paciente, ela é gaúcha e vivia se escorando pelas paredes. Ela tinha muitas tonturas. Já estava indo para médico nos Estados Unidos que não sabia o que estava acontecendo com ela. Tonturas muito fortes. Inclusive, quando ela chegou no consultório, ela chegou chorando e quase desmaiando. Fizemos o exame nela. Ela tinha simplesmente, gente, intolerância à cafeína. Foi retirado, então, o chimarrão dela e ela hoje está ótima, super tranquila. Parece brincadeira, mas é um pontinho muito importante na vida da gente. Esse é um dos casos. O meu também, quando eu fiz, né, o meu próprio exame, eu emagreci mais 5 quilos dos que eu já tinha emagrecido antes. Ou seja, o que aconteceu? Eu tive uma noção muito maior, porque quando um gene fala para você, não é uma pessoa lhe dizendo, é um gene dizendo, e você não tem contestação. Não é verdade? Não pode contestar. A dieta ela também pode ajudar uma pessoa a ter uma boa performance profissional. Então, se você é um executivo que precisa de decisões rápidas, ou se você precisa de muita criatividade, você trabalha no marketing, acredite se quiser, a sua alimentação faz sim total diferença na sua vida. Eu digo, se você nasceu com um carro a gasolina e está abastecendo com álcool, você está andando capenga. O seu motor vai começar a papocar. Imagina um triatleta que está usando o combustível errado. Não precisa ir tão longe, nós mesmos, né? Você pode estar aí se sentindo com gases, pode estar se sentindo sem digestão direito. Pode ter certeza, é algum alimento que você não precisa dele, porque ele não te faz bem. Em relação, por exemplo, aquelas amigas que vão para a pizzaria e comem toda a pizzaria e continuam magras. Aquelas que a gente tem vontade de matar. Eu tenho, juro que eu tenho. Porque eu não posso comer mais do que 2 fatias daquela bem fininha que parece uma hóstia, integral ainda, com um pouquinho de frango. Porque se tiver aquele queijo gordo, gostoso, maravilhoso, no dia seguinte, pode ter certeza, eu vou ter que correr pelo menos 6 quilômetros para me segurar. Por que essa amiga desgraçada é magra? Porque o DNA dela é bom. E alguns de nós, nem todos, temos os genes da obesidade. O nome dele é FTO, o genzinho que a gente queria deixar para lá, não é verdade? Bom, em relação aos custos desse exame, o exame, como toda tecnologia nova, por exemplo, um iPhone 6 Plus, ele não está barato, não é verdade?
Então, os valores ainda não são tão acessíveis. São para alguns, mas eu espero que no futuro isso seja um pouquinho mais acessível. Como, por exemplo, no passado, o exame de sangue era muito caro, hoje se tornou uma coisa rotineira. E, em se falando em exame de sangue, ele é o quê? A ponta do iceberg da nossa saúde. O DNA, ele é a base do iceberg, ou seja, ele pode se manifestar ou não. E ele já é uma tendência do mercado, tá certo? Lá nos Estados Unidos, os americanos as pessoas já chegam e já dosam o gene. Existem vários casos no consultório de um paciente que já ia operar o coração. E no exame, na verdade, eu não vou mentir, né, porque eu sou uma pessoa bem transparente, ele não tinha ainda feito o exame de DNA, mas foi se tratar lá em Nova York. E lá em Nova York, eles detectaram já um gene que se chama MTHFR. Esse gene ele detecta a carência ou a absorção de vitaminas do complexo B, principalmente a B9, que em homens ele pode trazer taquicardias. E ele tinha esse déficit. O médico lá em Nova York fez a suplementação e ele não precisou fazer uma cirurgia cardíaca seríssima. E isso é uma coisa muito boa, não é verdade? Mulheres que têm a carência nesse gene, MTHFR, podem abortar várias vezes. Por quê? Porque traz carência do ácido fólico. Então, é importante demais. Parece brincadeira, mas é um pontinho que entre a vida e a não vida. Existe um pesquisador em Harvard, que é aquelas coisas do acaso, né? Que eu digo que nada nessa vida é por acaso, que você não está aqui hoje por acaso, que eu não estou aqui hoje por acaso. Eu chegando em casa, cansada, estava ligado lá na Globo News, que meu marido ama escutar a Globo News, e tinha um médico sendo entrevistado, esse médico é em Harvard, ele é um oncologista, e ele estava contando duas histórias. Uma paciente dele tinha um câncer na ponta do nariz, e ela, em 3 meses, faleceu. Já um outro paciente dele é um senhor que tem um câncer na boca do estômago, é um câncer super mega agressivo, quem é médico aqui sabe o quanto é agressivo um câncer na boca do estômago. Só que ele está vivo há 10 anos. Por quê? Porque ele é o único responsável de 2 crianças, cuja esposa faleceu no parto. Ele não pode morrer. Desculpa. Então, ele tem que se ligar à vida de um jeito sobrenatural. Ele já fez 10 quimioterapias e ele sai melhor de cada quimioterapia. Para quem pensa que a nutrição é apenas um bem-estar e uma barriga tanquinho, a nutrição é saúde. E eu quero te convidar a raciocinar que só existem 2 coisas que podem alterar a manifestação do seu gene. A primeira coisa é a alimentação que você está colocando para dentro do seu corpo. Eu lhe pergunto, você abastece o seu carro com gasolina ruim? Você coloca aditivos e óleos que não são autorizados pela autorizada? E por que hoje você está colocando qualquer coisa para dentro do seu corpo? Eu te levo a pensar que o pensamento é a segunda coisa que mais interfere na manifestação genética, como o caso dessas 2 pessoas, uma que se entregou e o outro que não entrega a vida, nem pelo amor de Deus. Eu convido você a raciocinar que a dieta hoje de batata doce e franguinho, de ovo, ela não é para qualquer um, pode não funcionar para você. Então, esse mito do Instagram nem sempre está correto, porque você é um ser único, você tem uma digital, você é um ser especial, tá certo? E o alimento, ele vai trazer vida e não morte. E uma última colocação. A nutrição hoje está sendo colocada no Instagram como simples objeto de prazer, ou como barriga bonita, ou como corpos sarados.
ela é muito mais do que isso. Ela é um bem-estar, ela é criatividade, ela é exemplo que você pode dar para os seus filhos, para você mesmo, para a sociedade e para as pessoas que te cercam em volta. Porque nada melhor do que você estar perto de uma pessoa que exala saúde, felicidade e bem-estar. Ela contagia. Eu convido hoje a pensar, que pensamentos você tem hoje a respeito de você mesmo? Você se olha no espelho e diz assim, eu estou feio, eu estou horroroso, eu tenho gorduras, eu tenho não sei o quê. Aceite-se do jeito que você é. Porque você é especial, você é sim bonito, porque você, como nosso amigo poeta disse, quem nega a sua origem não pode aceitar mais nada dessa vida. Então vamos aceitar quadris largos, ou pernas grossas, ou finas, e sermos felizes. E mais uma coisa, o que você está fazendo hoje para contagiar a você mesmo de saúde, de felicidade, de bem-estar, de espiritualidade, não só de um corpo sarado? Muito obrigada.